Bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Souza. Estamos aqui para mais uma aula. Estou aqui com o pastor Thiago. E aí, Luquinha? Bem, pastor. Hoje a gente vai destrinchar o tema Ame o Próximo e quem é o próximo. Então fique com a gente aí para você aprender sobre esse tema e tirar todas as suas dúvidas sobre esse mandamento. Faça uma coisa por mim. Pega na mão do teu irmão, segura firme aí. Pega. Olhe pra mim, vai. Deixa eu compor um hino pra você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi. Espancaram ele até no chão cair. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote e fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridades, mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo. Mas como a si mesmo, o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que o sacerdote. Não tinha remédio para sarar a dor. Com as mãos vazias, ele prosseguiu. E alguém caído pelo chão continuou. Agora faça uma coisa por mim. Pega na mão dele, em nome de Jesus. Quem trouxe azeite, quem trouxe vinho, pega na mão dele. Escuta! E no mesmo lugar o bom samaritano vem. Não sei o nome da sua religião, não sei como ele cantava, se muito bem orava. Só sei que ocupadas estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando o protocolo, se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão. Ei, sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou azeite e vinho em suas feridas. Estancou teu sangue e te levantou. Fez da sua vida a essência dele. O bom samaritano de você cuidou. Ele não olhou pra sua aparência, nem o que você tinha pra oferecer. Não importa se existe alguém aqui caído, o bom samaritano vai aparecer. Você é o espelho, levanta a mão, que reflete. Levanta a mão dele lá em cima, vai. Já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Oh, meu Deus. Pode adorar o Senhor, pode adorar o Senhor. Não tem nem como contar. Aleluia. Oh.
vinheta, beleza. Bom, um versículo que a gente quer dar entrada sobre esse tema, sobre ame o próximo e quem é meu próximo, é a história do bom samaritano, que engloba bem sobre esse título. Diz assim, a Bíblia em Lucas 10, versículo 27. Respondeu-lhes e disse: Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com toda a tua mente, como o próximo, como a ti mesmo. No versículo 29, 28 diz assim: Ele disse, a pessoa que estava perguntando para Jesus: Tu respondeste certo, faz isso e viverá. No versículo 29 diz assim: Mas ele, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? Então, nesse tema de amor ao próximo, é um tema muito decorrido nas Escrituras e é um tema que às vezes a gente, como seguidores de Cristo, interpretamos de uma forma errada, pelo menos no nosso conviver. Então, amar ao próximo, ou ame ao próximo. O ato de amor ao próximo é uma ordem direta de Jesus. Não é uma ordem que nós temos que fazer quando dá, quando é possível. Não temos que fazer para pessoas que estão ao nosso redor, quando é favorável a nós ou não. Então é algo obrigatório. E a gente vê durante as Escrituras todas, esse foi o principal mandamento que Jesus nos ensinou. Ame ao próximo. Tanto é que ele veio trazer essa cultura por um tempo que o amor ao próximo estava quase que aniquilado. A gente entende que o amor ao próximo, o amar ao próximo, é uma obra de uma pessoa que nasceu de novo e teve um encontro com Deus. É algo que é sobrenatural. Somente o Espírito Santo, mediante a pregação do Evangelho, pode causar numa pessoa que ela venha amar ao próximo segundo o que as Escrituras falam. Então, o amar ao próximo, para a gente entender, é algo que a gente faz em todo o tempo, para todas as pessoas, querendo ou não. Então, pelo que eu entendi, o que você colocou até agora, eu posso até amar, eu posso até exercer, vamos colocar assim, uma bondade para com os outros, mas realmente o verdadeiro amor ao próximo, eu só vou conseguir fazer mediante a própria permissão, mediante o próprio poder de Deus trabalhando na minha vida, que eu vou conseguir fazer isso de uma maneira completa. É isso que você está dizendo. Exatamente. Um ato bíblico de amar ao próximo é a certeza de um amor regulado com o encontro que teve com Cristo. Como que seria isso? O modo como a pessoa chegou a Cristo e teve um acesso a Cristo, esse amor é regulado ao próximo. Eu lembro até numa aula anterior que você disse que Deus ele é o próprio amor. Então eu só vou conseguir amar, ou o próprio Jesus disse, até colocou como um mandamento, uma imposição, porque se eu tenho Deus, se eu tenho Jesus, que é o próprio amor, não tem como eu não amar. Exatamente. Isso, é algo que a pessoa, vamos supor, antes de conhecer a Deus, ela amava um próximo de um nível raso, e após ela conhecer a Deus, ela ama alguém no modo que transborde. Então quer dizer que você vai complicar um pouquinho. Vamos complicar um pouquinho mais. Seria assim, o amor ao próximo, ele é verdadeiro mediante um encontro que essa pessoa teve com Cristo. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que se acha, ou que seria uma pessoa má, um bandido, um assassino, um criminoso, uma pessoa que se vê como tal e chega a Cristo, ele vai amar muito mais. Ele vai amar muito mais. Como aquela mulher que se jogou aos pés de Jesus, até que Jesus diz: se você soubesse o quanto ela foi perdoada, né? o quanto eu sou perdoado, o tamanho do perdão que eu recebo de Deus, na verdade corresponde do tamanho do amor que eu vou ter posteriormente. Porque essa pessoa chega a Cristo se achando uma pessoa má, se achando uma pessoa que não é digna, e a relação de Cristo com ela não é uma relação de julgamento.
Então, uma pessoa que se vê como um bandido, uma pessoa má, uma pessoa corrupta, uma pessoa fora dos padrões de amor, quando ela chega a Cristo, ela não recebe uma negativa de Cristo, um julgamento. Ela recebe um abraço, ela recebe um anel no dedo, uma sandália nos pés, uma nova capa. Coisa que ela nunca teve na sua vida. Nunca teve. Então, uma pessoa que chega a Cristo e pega de Cristo um retorno amoroso, esse mesmo retorno amoroso ela tem com o seu próximo. Então o inverso também é uma grande verdade. Por exemplo, uma pessoa que durante a sua vida ela foi alguém justo, vamos colocar assim, alguém que procurou fazer as coisas corretamente, e ela conhece a Cristo, ela vai ter um pouco de dificuldade até em entender esse amor e até poder aplicar isso na vida dela com as outras pessoas que estão ao seu redor. Correto. Ela corre o risco de achar muito justo. Sim. Esse é o perigo, né? Esse é o perigo, às vezes é a principal. Às vezes o modo que ela ama para ela é um modo justo, só que ela chega em Deus e vê um tipo de amor extraordinário. Então, a pessoa que tem esse encontro com Deus, esse encontro de face a face com Deus e recebe esse amor de Deus, o relacionamento com ela é regulado mediante esse encontro. Vamos dizer assim, após a pessoa ter esse encontro com Deus, ela se torna uma pessoa doce. Não estou dizendo que ela não vai ter senso de justiça, mas a sua vida vai ser regrada mediante esse encontro que ela teve com Deus. Essa pessoa que teve encontro com Deus e ama o seu próximo, você não vai ver dizendo termos como tiro na cabecinha, bandido bom é bandido morto, tomara que você sofra, tomara que seja feito justiça nessa terra sobre você. Então se torna uma pessoa doce. O do amor ao próximo, ao chegar a Cristo, é um amor que a pessoa tem com o seu próximo, do mesmo modo que Cristo chegou até ela. O que eu começo a entender nessa linha que a gente está trazendo aqui é porque assim como Deus, Jesus, exerceu para nós uma misericórdia muito abundante, Ele quer que nós venhamos ter essa mesma condição para os outros. Exatamente. Porque eu não era merecedor, eu sou pecador, eu preciso do amor de Deus, eu preciso da misericórdia de Deus, eu preciso da redenção, da justificação. Na verdade, eu preciso de tudo de Deus. Então, se eu preciso de tudo, eu não sou melhor do que aquele que está do meu lado ou aquele com quem eu me relaciono. Na verdade, eu preciso também exercer essa mesma misericórdia e eu posso dizer até um pouco mais. Eu tenho que procurar buscar ter os mesmos olhos de Jesus para os que estão à minha volta. Sim, exatamente, porque nesse ponto, essa pessoa que teve esse encontro com Deus e o seu relacionamento com essa pessoa é medido através desse encontro com Deus, ela não consegue tratar o próximo diferente do modo que Deus a tratou. Interessante, quando Jesus ele ensina a oração modelo, tem uma parte muito importante que está em Mateus, no capítulo 6, no versículo 13, no versículo 12 diz assim, ó: e perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Aqui nós já vemos algo de olhar para o meu próximo diferente. Aí ele continua dizendo assim: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino e tua glória para sempre. Amém. E aí, às vezes a gente não dá uma olhada na continuação. E algo muito importante vem no versículo 14 e no 15, que diz assim, ó: se o seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra você. Então, praticamente Jesus está dizendo, olha, se você quer receber perdão de Deus, perdoe aqueles que têm ofendido. E ele insiste isso no versículo 15, mas se vocês se recusarem a perdoar aos outros, o seu Pai não perdoará os seus pecados. Isso é algo que é algo para a gente vigiar, até para a gente olhar com muita calma, né? Porque às vezes a gente está, vamos colocar assim, servindo a Deus, estamos na igreja, estamos tentando fazer as coisas para agradar ao Senhor, mas a gente muitas vezes fazemos vistas grossas a essa parte.
Nós não vamos olhar na nossa vida e ver se realmente nós estamos exercendo de misericórdia para com os que estão ao nosso redor, assim como nós recebemos. Até lembro quando Jesus conta a história do credor incompassivo, né? Que ele estava espancando uma pessoa que o devia e ele já tinha acabado de receber um perdão de uma dívida muito maior. E às vezes nós exercemos de uma maneira injusta para com os nossos ao nosso redor, ou até as pessoas que nós nem conhecemos, nós tratamos de uma maneira diferente. E eu vejo aqui, diante disso, algo para que nós até nos preocuparmos em estarmos olhando para a nossa maneira de agir, porque isso é algo perigoso, né? Se eu posso não ter o perdão de Deus na maneira como eu trato os que estão ao meu redor, é algo para a gente olhar de uma maneira com mais cautela, né? Sim, E como falamos aqui, esse ato de amar ao próximo é algo sobrenatural. Não tem tecnologia ou técnica de pregação que faça uma pessoa amar ao próximo. O cara não existe a pessoa mais boa do mundo, ele não vai conseguir. Não existe o aplicativo para você amar ao próximo, entendeu? Então, a gente pode aplicar isso de outras formas. Por exemplo, quem teve um acesso, um encontro com Deus e foi perdoado, ela não consegue não perdoar também. Praticamente, acho que ele começa a ver na pessoa a mesma história dele. Exatamente. Ela começa a fazesse Deus para aquela pessoa. Aquela pessoa vem para abraçá-la, ela não consegue não abraçá-la do mesmo modo que Deus a abraçou quando ela quis um abraço. Então, na verdade, quando Jesus ele resume os 10 mandamentos em 2, ele está dificultando mais ainda para a gente. Deu uma acertada, né? Porque, por exemplo, se a gente formos pensar nos mandamentos, né, tem lá aquela lista de 10 mandamentos. Se eu amo a Deus, então todos os mandamentos relacionados a Deus eu estou ali cumprindo. Agora, se eu amo o meu próximo, eu não vou roubar, não vou matar, eu não vou cobiçar a casa do meu próximo. Tá todas as coisas ali amarradas, porque se eu amo o meu próximo, eu não vou prejudicar ele em nada pelo amor. E visando o nosso desenvolvimento, acredito que Jesus falou isso para você poder pensar. Opa, se eu amo o próximo, então não posso fazer tudo aquilo que está na lei, né? Então, Jesus deixou aquele bem resumido para você poder pensar. Todos incumbidos em um só. Então, para a gente entender e para passar um resumo, o amor ao próximo é regulado mediante o encontro que essa pessoa teve com Deus. E essa mudança de vida é feita mediante ao Espírito Santo. O novo homem nascido de Deus, ele é um homem que ele ama. Exatamente. E talvez, pastor, isso seria uma das principais evidências de um nascido de novo. Entendeu? Se uma pessoa é nascida de novo, uma coisa que ela não fazia é amar, agora ela ama. Então praticamente o que você está colocando para nós agora, nesse momento, é que se eu olhar, por exemplo, para mim e não ver todo esse amor para com o meu próximo, significa que eu posso não ter realmente nascido de novo. Pode ter realmente encontrado algo que você acha que é Cristo, mas não foi Cristo. Então eu posso correr o risco ou o perigo de se tornar um religioso. Exatamente. Porque é impossível, pastor, alguém ter um encontro com Cristo a nível de estar desesperado e ganhar um abraço do Pai e não abraçar o próximo também. Entendi. Então, a gente deixa essa palavra, né, aqui abrindo um parênteses no meio aqui dessa aula, algo para a gente olhar, examinar. Até a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. E tudo que Jesus deixou, essa mesma palavra que está chegando ao nosso coração hoje, é porque Jesus ele disse: eu falo todas essas palavras porque eu não quero que vocês sejam julgados com o mundo. Então é algo para nós pensarmos e vamos agora continuar discorrendo aí essa aula que com certeza mais coisas vão vir. Nós temos aqui, pastor, a gente separou alguns versículos sobre o tema, a gente vai ler para a gente poder ter uma base do que a gente está falando aqui, tá? João, versículo 15, 17, Jesus manda amar o próximo. Diz assim, ó: este é meu mandamento, amem-se uns aos outros. Esse é bem resumido.
Isso é bem simples. Tem mais um aqui que a gente separou. 1 João 4,7. Quem é salvo ama o próximo. Diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então você está me dizendo aí que se eu não amo o próximo, de repente eu corro o risco de pensar que eu sou salvo, mas na verdade eu posso não ser. Corre o risco de você achar que conhece a Deus, mas você pode ter conhecido uma ideia de Deus. Um Deus teórico. Um Deus teórico. Ou um Deus que alguém falou para você que esse Deus, mas o seu encontro com Deus ainda não aconteceu. Ou um relacionamento com Deus unilateral, né? Exatamente. Só eu falo, eu que faço as coisas, mas eu não recebo nada de cima para baixo, né? Que é o que vai realmente me mudar, né? Que é o que vai transformar, que é de cima para baixo. Tem mais um versículo aqui, ó. Gálatas 5,14. Amar ao próximo é agradar a Deus. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Próximo versículo é 1 João 4,20. Falta de amor é falta de Deus. Se alguém disser, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Quando eu olho para esse versículo aqui, e é o que vem, que salta aqui nos meus olhos, é a palavra odiar, né? A Bíblia fala que de uma mesma fonte não pode sair água doce e amarga. Então, se há sentimento de ódio dentro de mim, é porque algo está errado. Se dentro de mim está emanando, pode acontecer que de repente num momento de uma ação, eu, por falta do domínio próprio, posso me perder. Um acidente. É isso, um acidente. Mas se o ódio é algo que eu carrego dentro de mim, então algo está errado, porque o Espírito Santo, ele trabalha para produzir em nós o fruto, que é a paz, a alegria, o domínio próprio, a mansidão, né? São todas essas coisas que nós vemos no próprio livro de Gálatas, no capítulo 5. Então, se há ódio, nós vemos aqui que esse versículo ele vai bem de encontro, né? Aqui diz que se há ódio, aquilo que eu posso expressar ou dizer, eu amo ou eu quero bem, na verdade, as minhas palavras não são verdadeiras. São mentirosas, exatamente. Bem direto. Próximo versículo que a gente separou é João 13:35. Amar é um bom testemunho. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Eu posso dizer que o testemunho ele vale mais que palavras, né? Vale mais que palavra. Às vezes eu posso falar uma semana inteira para uma pessoa, ou vamos colocar assim, você está evangelizando a pessoa lá do seu trabalho, ou alguém perto de você, uma semana inteira, um mês inteiro, e às vezes com uma ação, simplesmente alguém que aborda você na rua, que a pessoa ali está junto, a maneira como você trata essa pessoa pode valer muito mais palavras do que pode mostrar muito mais do que aquilo que você está tentando dizer. Sim, um pastor puritano bem disse que a melhor maneira de você evangelizar alguém é o seu testemunho. É o modo como você age no seu dia a dia. É a melhor maneira de você evangelizar alguém. E o cristão ele vai ser sempre confrontado no seu testemunho. Sim. Principalmente até pessoas que não têm... as pessoas que moram no lar, né, na sua casa, seus parentes, pessoas da família que não são convertidos, o poder do testemunho ele é uma arma poderosa. Você mostrar realmente quem Deus é através das suas atitudes dentro da sua casa. Sim. É que esse cai naquele item assim, como que eu vou saber se aquela pessoa é realmente cristã? Como ela conduz a sua Bíblia indo para a igreja? Como ela tem o seu paletó? Como ela trata os seus irmãos? Não. Como ela é dentro de casa, assim fora de casa. Como ela é dentro de casa, servindo a Cristo, nas redes sociais. Não adianta você ser uma pessoa cristã fora da igreja, fora da igreja, e nas redes sociais você ser
outra coisa. A gente cai na onde fala, né? Como que pode emanar água boa, água ruim da mesma Mas fonte. não tem como. Algo Algo estranho. tá errado. Talvez essa pessoa que tem essa atitude, o encontro que ela teve com Cristo foi superficial. Foi um encontro raso. Quando ela tiver um relacionamento com Cristo, tiver um encontro com Cristo profundo, que vai mudar ela do seu cerne, do seu interior, talvez ela comece a praticar isso. E você tem, essa aula, você está falando muito sobre isso, sobre esse encontro, esse momento. Agora eu te pergunto, uma pessoa que não tem o costume de estudar a Bíblia, não tem o costume de orar, esse encontro, esse contato com o agente transformador do Espírito Santo pode ficar comprometido? Eu vou te dar a resposta num exemplo. Quem não tem o costume de ter um encontro com falar com o Espírito Santo, ler a Bíblia, conversar, ter o seu momento devocional, é como uma professora chegar para os alunos e falar assim: alunos, hoje a prova vai ser com consulta, e você abre o seu caderno e está em branco. Que você não, durante todo mês de aula, você não ouviu, não escreveu, não tem. E na hora que você precisa, você só tem aquilo que você tem, não tem uma saída. Não tem. É a mesma coisa, a Bíblia diz que no momento da adversidade o Espírito Santo vai te trazer a memória, mas se você nunca leu, ele não tem o que trazer para a memória. É como se o Espírito Santo trouxesse na memória um vazio, um ponto de interrogação. Eu acredito que nesse momento o Espírito Santo até vai dizer assim: olha, eu até gostaria de te ajudar, mas você não cooperou. Mas não está sendo possível, exatamente. Bom, o próximo versículo aqui é 1 João 3, 17 e 18. Amar ao próximo é um ato, uma ação. Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadece dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Esse versículo nos traz uma mensagem interessante. Quer dizer que a prosperidade, Deus ele me abençoa, não é para me ostentar. Deus ele me abençoa com, podemos colocar assim, uma missão de expressar o meu amor através daquilo que eu tenho. Sim. O maior culto que você pode dar a Deus é você ajudar alguém que é da sua natureza. É você ajudar o seu próximo. O maior culto que você pode dar a Deus é você passar pelas ruas, ver uma pessoa na rua, um mendigo, e poder ajudá-lo. Deus diz que, como diz esse versículo aqui, que você falar que ajuda de boca, para ele nem passa pelas dúvidas. O que importa é a sua ação, você de verdade ajudar o seu próximo. Isso é um culto a Deus, às vezes, mais bonito do que você dar um culto próprio de devocional. Né? Interessante. Até Jesus ele disse que ele foi indagado: quando nós não te ajudamos, né? E ele diz: olha, quando eu tive fome e não me deram de comer, eu tive sede e não me deram de beber. Então, quando ele estava dizendo, quando a gente exerce de compaixão para aquele que é necessitado, ou como vamos colocar assim, aquele que é desprovido de algo, a Bíblia, o próprio Jesus disse que nós estamos fazendo como se fosse para ele. Para ele. Então, a gente viu aqui que amar ao próximo é um relacionamento que você tem com quem está ao seu redor, mediante o seu encontro que você teve com Deus. É claro que se você não tem um hábito de amar ao próximo, assim, de ajudar quem está do seu lado, mas você tem essa vontade de ter um encontro com Deus, mas a gente sempre diz, Deus é um Deus justo e Ele está sempre disposto a atender pedidos honestos para as orações honestas. Então, se você chegar aos pés da cruz, de joelho, e pedir: Deus, eu quero tentar amar ao próximo, quero tentar fazer valer o que está escrito, certeza que essa sementinha vai começar a sair florzinhas lá dentro de você, que é algo que o Espírito Santo vai trabalhar aos poucos. Tanto é que você tentar mudar por você, pastor, né? Você só vai bater e não vai conseguir.
É algo, como falamos antes, é algo o Espírito Santo vai fazer de você gradativamente, né? Isso que você falou é algo muito interessante e importante, porque a gente estava falando agora há pouco na questão de eu estar pedindo, colocando diante do Senhor essas situações, e a gente estava falando agora há pouco sobre a questão do ler a Bíblia, do relacionamento, do estar em oração, que isso são condições que me ajudam a poder ter o agente transformador. E a questão da oração que você citou agora é algo extremamente importante, porque as pessoas às vezes até oram, mas a gente não vê muitas vezes uma oração voltada para isso. Você olhar para a palavra e você estar ali orando diante do Senhor, pedindo para que aquilo que está na palavra seja uma verdade em você. Sim. Às vezes a gente vê uma demanda grande de orações na questão das necessidades do dia, Os favores. dos favores, das coisas, das adversidades. Não estamos dizendo que isso que não deva ser feito. A própria Bíblia nos ensina a fazer, mas nós vemos que há pontos muito importantes também relacionados ao meu relacionamento com o próprio Deus, a maneira de eu ter o crescimento. O próprio livro de Tiago diz: aquele que quer sabedoria, peça a Deus, que Ele vai dar alegremente. Ele não vai te repreender por você estar pedindo isso. Então, Lucas, essa é uma questão muito importante de nós olharmos para a nossa vida e estar apresentando em oração essas questões, até na questão do próprio amor. E se eu tenho dificuldade em amar, às vezes as pessoas pensam assim: eu sou desse jeito. Não, a própria Bíblia diz que pelo poder de Deus, pelo próprio Espírito Santo, eu posso ser transformado. E eu acredito que um dos pontos principais, primeiro, é eu querer essa transformação, entender que é possível, porque não é por mérito meu, não é por minha força, tudo é por Deus. Acreditar na própria palavra, está dizendo, o próprio Jesus disse que nós podemos. Sim. Se Ele diz que nós podemos, é porque nós podemos. Se Ele está afirmando isso, é porque aquele que prometeu tem poder para fazer cumprir aquilo. Tanto é que o próprio Espírito Santo foi enviado para nos ajudar nesse processo de transformação. Então isso é um ponto importante. Nós precisamos estar apresentando em oração aos pontos, podemos colocar assim, deficientes da nossa própria vida. Sim. Bom, então a gente já teve uma noção do que é amar ao próximo, né? Como é feita esse processo, a partir de quando você começa a amar, como você começa a amar e como você deve amar. Aí a partir daqui, pastor, a gente vai um pouco mais fundo. Vamos botar uma pimenta, hein? Vou colocar uma pimenta. E quem é o meu próximo? É interessante fazendo essa pergunta, que Jesus, quando alguém chegava para Jesus perguntando algo, não era boa coisa, né? Sim. Na verdade, eram perguntas difíceis, com segundas intenções. Na verdade, a Bíblia diz que eles buscavam achar alguma brecha no que Jesus falava, mas Jesus, não só pela sabedoria, pelo próprio Espírito Santo que estava com ele conseguia, da pergunta que era formulada, ele confrontava a pessoa diretamente naquilo que era a deficiência dele. Que eles tentavam se esconder por trás da própria lei, naquela cápsula, né, daquele que fazia, que era a boa pessoa, das boas práticas. Mas, na verdade, Jesus muitas vezes repreendia eles, que dizia que o interior deles não era o que correspondia ao exterior. Sim. Então, agora, quem seria o meu próximo, pastor? A gente for ver assim, ame o próximo. Mas se você amar a sua esposa, seu filho, seu pai, você é um excelente próximo, seu amigo, seu colega de trabalho que você convive, pessoas que têm ao seu redor, o seu carinho, esse amar ao próximo você até consegue de maneira mais fácil. E quando o próximo é alguém que faz oposição a você, que te aborrece, que certa causa inimizade, que quando olha para você assim, fala mal do seu nome, fala mal da sua reputação,
E por que eu devo amar essas pessoas? Por que eu devo? Como que eu consigo amar essas pessoas? Um dos pontos por que eu tenho, o próprio Jesus já afirma, por aquilo que eu recebi, né? Que eu recebi tudo. Na verdade, eu recebi toda essa misericórdia. E Ele quer que eu exerça da mesma maneira, porque eu vejo aqui como uma forma de eu expressar o próprio Deus através das minhas atitudes. Sim. Partindo do princípio que Deus já amou você, sabendo de todas as coisas horríveis que você ia fazer, e te amou de tal maneira, como diz João, esse tipo de tal maneira a gente vai ter que aplicar ao seu, vamos dizer assim, vamos dizer o seu inimigo, a pessoa que faz inimizade a você, que você não tem tanto contato, a pessoa que pode ter te prejudicado em algum ato, alguma coisa. Então esse ato de amar ao próximo, a Bíblia implica que tem que ser levado até essas pessoas. Eu vou ler um texto aqui, fica em Lucas 6, que Jesus explana essas aplicações. Ele diz assim, Lucas 6, 29. Jesus está dizendo aqui, pastor, essas são as características de uma pessoa que passou por um novo nascimento, uma nova pessoa. Nasceu da água e do Espírito. Tá certinho. Já está certinho. Essa é a pessoa que a pessoa que o Espírito Santo tem ela dentro da mente. Qualquer atitude que ela faz é regulada mediante o conhecimento dela com Cristo. Fala assim, Lucas 6, 29. Ao que te ferir uma face, ofereça também a outra. Ao que te tomar a capa, não proíba de tirar a tua túnica também. Dá para cada homem o que te pedir. Aquele que levar os seus bens, não exija que os devolva. E assim, como queres que os homens façam, faça você igualmente a eles. Versículo 32. Porque, se amares ao que os te ama, qual será o seu reconhecimento? Porque os próprios pecadores também amam a quem o ama. Se você for ver, essa pessoa que dá a face para bater, que entrega sem esperar receber de volta, uma pessoa que te pede uma coisa, você dá outra, é um extraterrestre no mundo de hoje. É uma pessoa de outro planeta, uma pessoa que o mundo não é digno. Então a gente só consegue ver aqui que uma pessoa, pastor, para praticar esse ato, é uma pessoa que realmente nasceu de novo, realmente tem a iluminação do Espírito Santo para poder praticar essas coisas aqui. Só realmente esse nível de comunhão com Deus para você conseguir exercer tal misericórdia. Por que entramos nesse tema? Porque assim, no versículo 32 diz assim: pois os pecadores também amam aos que os amam. Em que a igreja, em que os cristãos se mostrarão diferentes do mundo? Porque você amar quem te ama, até os pecadores fazem. E fazem, acho que bem melhor. E fazem menos complicado do que nós. É porque eu entendo isso porque, por exemplo, se a igreja ela se fecha dentro da sua própria comunidade, vamos colocar essa expressão, as pessoas de fora vão ver, eu não me vejo aí, porque parece que é um grupo fechado. Ao passo que se nós venhamos exercer esse amor, essa misericórdia, as pessoas elas vão nos ver de uma maneira diferente. Sim. Porque a Bíblia, o que a Bíblia nos ensina? Que eu tenho que rejeitar o pecado, não a pessoa. O fato da pessoa estar numa condição em que o pecado a degradou, não significa que ela tem que ser deixada de lado ou eu não a ver. É como ali o samaritano. Podemos dizer aqui, naquele caminho, o samaritano caído ali, são todas as pessoas que podem não só estar passando por um momento de adversidade, mas o próprio pecado nos deixa ali naquela condição. Sim. E aí o sacerdote ele passou direto, o levita passou direto, mas ali Jesus ele utiliza o samaritano, que na verdade estava querendo confrontar o próprio judeu que achava que não existia ninguém bom em Samaria. Sim. Naquele momento, nessa parábola, Jesus estava mostrando, olha, os meus olhos têm que ser de uma maneira diferente,
nas situações que estão ao meu redor. No momento em que o mundo espera que você vai julgar, que você vai liberar palavras agressivas, às vezes você com a sua conduta ou mesmo um vocabulário mais amável, você consegue às vezes abrir uma brecha até para que Jesus possa entrar na vida dessas pessoas. Exatamente. Então, no versículo 33, ele prossegue e diz assim: se você faz o bem a quem te faz o bem, qual vai ser o seu reconhecimento? Pois até os pecadores fazem o bem para aqueles que fazem o bem. É fácil, né? É fácil. 34. Se você emprestar a quem espera receber, qual vai ser o seu reconhecimento? Pois os pecadores também emprestam aos pecadores para que receber o mesmo tanto. Então, no que se diz, no que se vai mostrar diferente um seguidor de Cristo, uma pessoa que teve um relacionamento com Deus, se ela pratica os mesmos atos que os pecadores fazem? Entende, pastor, que incrédulos, agnósticos, pessoas que nunca foram à igreja, que nunca conhecem a Deus, ateus, amam a quem os ama. Essas pessoas fazem o bem a quem fazem o bem. Mas qual que vai ser a diferença do cristão se você amar aquele que não te ama? Aí seria aquela milha a mais que Jesus fala que eu tenho que se eu Te peço, carregar, exatamente. eu não vou fazer uma, eu vou fazer sempre a mais para que as pessoas venham ver que há algo diferente. Sim. Naquilo que eu venho fazer ou falar ou mesmo proceder no meu dia a dia. Correto. Mas aí você vê, não, mas aí, Lucas, eu vou ficar à mercê da pessoa ruim. A pessoa ruim vai fazer o que quiser comigo. Mas aí vem a resposta de Jesus. Ele diz assim, no versículo 35: amai, pois, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem nada a querer de volta. E grande será a sua recompensa, e sereis filho de Altíssimo, porque ele é bondoso para os ingratos e para os maus. Sede, pois, misericordiosos, assim como o vosso Pai também é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e também não sereis condenados. Então Jesus diz aqui, pastor, que se a gente aplicar amar o vosso inimigo, grande será a sua recompensa. Você vai ser chamado filho do Altíssimo. Eu só consigo entender de um jeito. Se você fazer isso que a Bíblia está orientando, Jesus está orientando, amar o seu próximo, dar sem esperar receber, você vai ser uma pessoa que vai estar em evidência, porque você vai estar fazendo algo que não é comum, e Jesus garante que você vai ter uma grande recompensa no céu. Eu vejo essa palavra que você está trazendo agora, e às vezes as pessoas podem se perguntar, então quer dizer que eu vou ficar à mercê de uma pessoa que está querendo me fazer o mal. Aí a gente lembra um pouco de Davi. A Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Ele em determinados momentos em que o próprio Saul estava tentando matar, Davi agia de sabedoria, nós vemos ali uma sabedoria que vinha de Deus. Não era dele, né? Não era dele. Tinha momentos que ele precisou fugir, evitou o confronto. Sim. Teve momentos que ele teve a oportunidade de fazer a mesma moeda e não fez. Não fez. Então nós vemos aqui que amar o seu inimigo não significa que você vai se tornar um bobo e as coisas estão ali acontecendo e você está ali como aquele bobão que está sendo jogado de um lado para o outro. Não, nós precisamos lembrar que nós temos a mente de Cristo, a sabedoria do Espírito Santo e Ele vai nos conduzir e vai nos proporcionar ali escapes ou mesmo momentos em que eu vou exercer dessa sabedoria para evitar algumas coisas e para no momento em que eu poderia fazer, não fazer, para que eu venha demonstrar não somente a sabedoria, o próprio amor de Deus para com as pessoas. A própria natureza de Deus que está dentro de você. Entende-se então, pastor, que nós como seres morais, que temos pensamentos morais, esses versículos militam com a nossa vida. Então, tudo que eu tenho de expectativa moral de você, para mim, por exemplo, expectativa de respeito, expectativa de bondade, expectativa de carinho, eu tenho que ter com você do mesmo jeito que eu espero que você esteja comigo.
Então, é algo que assim, pastor, eu acredito que no grande dia do Senhor vai ter um livro e você vai ser chamado. E nesse livro vai ter tudo o que você mesmo escreveu. Então, Deus vai trazer esse livro e vai lê-lo para você. Aí estava escrito lá, quando você julgou uma pessoa e você não conseguiu julgar a si mesmo, quando você exigiu de uma pessoa bondade, mas você não foi bondoso, quando você exigiu de uma pessoa misericórdia e você não foi misericordioso. E a gente vê que Jesus ele era enfático, né, contra os fariseus. Ele batia forte nessa questão, porque eles exigiam a lei, né, que se cumprisse a justiça, mas eles mesmos Não estavam faziam. longe disso. Né? E trazendo esse livro que você mesmo escreveu, Deus vai lê-lo para você e vai falar assim, Lucas, com o que você me diz, como você conduziu a sua vida à luz daquilo que você passou a sua existência toda exigir do seu próximo. Então vai ser o seu auto-julgamento. Se você exige bondade de alguém, exige que alguém tenha expectativas morais, de respeito, de amor com você, você automaticamente é obrigado a ter com o seu próximo. Não porque você quer se mostrar, porque você tem uma natureza de Deus dentro de você, que aquilo faz você fazer natural. Então, o novo nascimento, o amar, é o externar uma natureza que Deus colocou dentro de você. Então, o amar ao próximo não é algo difícil de fazer se você tem essas ideias de que Jesus passou em mente. Que se você exige de uma pessoa bondade, você tem que ser bondosa com ela. Interessante. De tudo isso que a gente está explanando aqui, eu vejo que Deus ele quer que o amor dele seja muito mais evidente para aquele que não conhece a Jesus, muito mais notório, muito mais misericordioso, compassivo, algo totalmente diferente do que a pessoa espera. Mas para aquele que já conhece a palavra, para aquele que já conhece Jesus, ele traz um ensino muito importante. Porque quem já conhece a palavra, a questão muito importante é o arrependimento. Em Lucas 17, no versículo 3, fala sobre se o meu irmão pecar contra mim. E se o meu irmão não agir da mesma expectativa ou de acordo com aquilo que Deus ensinou, e ele já conhece a palavra, o que a palavra nos mostra? Então, no Lucas 17,3 diz: portanto, tenham cuidado, se um irmão pecar, repreenda-o, e se ele arrepender, perdoa, mesmo que ele peque contra você 70 vezes por dia, e a cada vez se arrependa, peça perdão e o perdoe. Então aqui está mostrando que se o meu irmão ele se arrepende, então eu tenho que o perdoar. Mas e se o meu irmão não se arrepender? Aí eu quero ler o que está em Mateus, porque é uma questão, porque Deus, eu creio que Deus ele também não vai permitir que você fique sofrendo injustamente. Sim. Né? Ou numa situação em que nós não estamos enxergando ali uma melhora, porque a questão agora é o arrependimento. Né? Uma coisa é eu demonstrar o amor para quem não conhece a Deus, o intuito ali é eu demonstrar o amor, eu estou mostrando Jesus para a pessoa para que ela venha conhecer. Agora uma pessoa que já conhece e vamos colocar assim, está dando mancado, o que a palavra nos diz? Olha aqui, Mateus capítulo 18, versículo 15. Se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular. Então vamos supor que de repente você fez algo e eu não gostei muito, fiquei chateado. A Bíblia diz, orienta, eu ia até você e a gente conversar. Aí chamar-lhe a atenção para o erro. Se ele ouvir, você terá recuperado um irmão. Mas vamos supor que você conversou em particular, não resolveu nada. Não deu bola. A Bíblia, o que ela diz? No versículo 16. Mas se ele não ouvir, leve consigo 1 ou 2, ou fale com ele novamente, para que tudo que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Se der certo, tudo bem.
Mas vamos supor que você levou uma testemunha, conversou novamente, não deu certo. Versículo 17. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentil ou como um cobrador de impostos. O que a Bíblia está dizendo? Se não há arrependimento, é melhor que eu me afaste. Porque eu vou entrar num conflito onde não vou conseguir expressar o amor de Deus, porque a pessoa não está querendo nem entender, nem ouvir, não está querendo se arrepender. Então, nesse caso, a Bíblia diz que eu vou simplesmente se afastar dessa pessoa. Aí eu pergunto para você, Lu, esse afastamento da pessoa, eu estou demonstrando que não amo? Ao contrário. Acredito que é ao contrário. Acredito que esse afastamento você está demonstrando que a ama para que ela caia em si do ato errado. E venha mudar. Né? E venha mudar. E o diabo, ele é tão sujo que muitas vezes em casos desse tipo, ele coloca na cabeça da pessoa que esse afastamento é porque ele foi rejeitado. Exatamente. Ele foi ali, ninguém te ama, que eles viraram as costas para você, e não é verdade. Na verdade, você está evitando um conflito. A pessoa ela não quer ouvir, a pessoa ela não quer entender, ela não quer se arrepender. Eu permanecendo ali, a Bíblia diz que não vão ficar duas pessoas. Se as duas pessoas estão juntas, é porque elas concordam. Se há conflito, ali está não havendo uma concordância, não tem como estar junto. Então a Bíblia orienta isso. Eu não estou deixando de amar essa pessoa, mas eu vou estar evitando conflitos, vou estar evitando ali uns problemas maiores. E a gente vê que o amor de Deus é tão grande que até para pessoas que têm essa mente fechada, esse coração tão duro, Deus exerce misericórdia sobre ela. Se ela vir até Deus, pedir perdão e se reconhecer, Deus vai fazer como ele falou no começo, vai abraçá-la, trazê-la como filha, pôr ela no dedo, fazer ela bem-vinda de volta ao reino, vai recebê-la de volta com o amor como o amor de outras pessoas. Agora vamos botar uma pimenta nisso aí. E se é essa pessoa que a Bíblia diz, você tem que se afastar um pouquinho ali, e se ela for uma pessoa dentro da sua casa? Se ela for uma pessoa dentro da minha casa, aí vai ser difícil. Aí é mais joelho ainda dobrado. O testemunho aí o testemunho maior dobra, ainda. O testemunho dobra. Que aí, além das suas palavras, a sua maior atitude de mudança de atitudes, de pensamentos, de atos, que vai fazer ela... Gritar não vai adiantar. Não vai adiantar. Devolvendo a mesma moeda. Essa é o tipo de pessoa que realmente, somente o poder do Espírito Santo vai poder mudar. Não importa o que a gente fala, não importa o que a gente assiste. Essas pessoas conhecem até de Bíblia mais do que nós, mas o seu interior está tudo escuro. Interessante que nesses conflitos, principalmente quando é a pessoa dentro da sua casa, que às vezes você está nessa condição, não quer ouvir, está fechado, não quer se arrepender, é o momento onde você, às vezes, colocar tudo para fora no lugar secreto. Sim. E lá, porque às vezes todo dia vai ser um confronto, todo dia é uma ocasião para tentar te desestruturar, e você chega uma hora que você não está aguentando mais, então é lá no seu lugar secreto com Deus. Você chora, você questiona, você apresenta tudo diante do Senhor e Ele vai ali alinhar o teu interior, te preparar de novo para mais confronto, mais batalha, até que o Senhor seja vitorioso. Esse ir ao lugar secreto é como você dizer assim, Deus, as minhas possibilidades contra essa pessoa foram esgotadas. Eu não sei o que falar, não sei como agir. Agora use as suas armas, está na sua mão. É um modo de no seu secreto lá, você colocar essa pessoa no colo de Deus, no altar de Deus, e falar assim, Deus, usa as suas armas, porque com as minhas não tem jeito. Eu posso fazer uma colocação assim que quando eu vou orar ao Senhor em meio a esses conflitos todos, seria no meio da batalha, o lugar que eu tenho em Deus é como um quartel-general que eu volto para alinhar as estratégias, né? para sarar as feridas ali, e me preparar de novo para ir. Um modo de abordagem, um modo de chegar e falar a essa pessoa.
Então, pessoal, para a gente concluir, o ame o próximo e quem é o meu próximo, temos essas aplicações. Eu amo meu próximo mediante o relacionamento que eu tive com Cristo, e esse relacionamento voltou, então eu só consigo amar, eu não consigo amar a pessoa de outro jeito, a não ser o modo como Cristo me amou. E quem é o meu próximo? Todas as pessoas. Quem você consegue ver, tanto o seu amigo, o seu parente, tanto o seu, a pessoa que faz inimizade a você, você tem que amá-la do mesmo jeito. Então todos somos próximos. Como diz na parábola do bom samaritano, né? Que a Bíblia diz aqui, Lucas 10, versículo 36, Jesus está decorrendo a parábola do bom samaritano, e chega no versículo 36 e diz assim, ó, Jesus disse: ora, qual desses três parece que se tornou próximo daquele que caiu entre os ladrões? Ele diz no versículo 37, o que mostrou misericórdia para ele. Então Jesus diz, vá e tu faz o mesmo modo. Então Jesus está dizendo aqui que o modo de você amar tanto o seu próximo, a pessoa que você conhece, quanto a pessoa que você não tem mais afinidade, é o tal de ter a misericórdia e fazer como se fosse uma pessoa íntima sua, cuidá-la, lavá-la, passar óleo nas feridas, azeite onde estiver machucado, cuidá-la, tratá-la como se fosse uma pessoa íntima sua, né? Que é o que Cristo fez conosco, né? Interessante que às vezes amar não é fácil, porque amar ao próximo, de repente pode até produzir dor, né? Sim. Mas assim como Jesus, ele sofreu por nós, né? Ele também nos mostra que mesmo que seja difícil em algum momento, vale a pena exercer com misericórdia, porque eu recebi tudo isso de Deus, né? Sim. Se eu recebi tudo que Deus proporcionou através de Jesus, todo esse amor que Deus revelou por mim, a ponto de me limpar, de me tirar todo o pecado, em Cristo não estou mais condenado, há uma esperança, e assim também eu tenho que, na minha vida, a cada dia, poder, como um perfume, deixar que isso venha exalar aí para outras pessoas. Sim. Então fica aqui o nosso apelo. Se você tinha um modo de ver, de amar ao próximo diferente, e esses versículos, essas explicações, abriu os seus olhos, que você venha praticar. Que amar ao próximo não é somente você agradar a quem está do seu lado, mas também aquele que faz oposição a você. Então, pastor, para a gente concluir, o amar ao próximo pode ser que a primeiro momento não tenha um sabor, só que como Jesus disse, a recompensa é muito grande, né? Com certeza. Às vezes, e a gente sofre também a influência até do tudo que a gente aprendeu, da cultura que nós recebemos, né? Daquele que você tem que sempre estar na frente de todo mundo. E Jesus, o próprio Jesus, ele chega, ele mostra algo completamente diferente, né? Ponta a cabeça do que porque Jesus, ele diz que quer ser grande, sirva aos outros, né? E esse servir tem a ver com o amar ao próximo. Se eu amo o próximo, eu vou servir, eu vou estar ali sempre disponível. Isso, a Bíblia diz que Deus considera quem faz isso como alguém grande no reino de Deus. Isso aí. Então, se você tinha um modo de amar diferente do que as Escrituras dizem aqui a nós, repense o seu modo de amar, repense o seu modo de ver o seu próximo. Se você acha que você não nasceu de novo depois dessas explicações, busque a Deus, seja sincero com Ele, que Ele é sincero com você, vai tirar suas dúvidas, vai tirar essa dúvida do seu coração. Então, repense o seu modo de amar. Se realmente você amava o próximo, se realmente você era um novo nascido, do jeito que você amava, e após a gente te orientar, te dar esse norte, como é que você vai conduzir a sua vida a partir do amar o próximo e de quem é o seu próximo. Isso aí. Para a gente concluir então, pastor, alguma final? Eu só queria deixar algo também, você fez essa colocação aí, e eu quero salientar que a comunhão com Deus é que vai nos dar a força para que a gente venha exercer aquilo que Ele mesmo pediu. Às vezes a gente olha para isso, amar ao próximo, a gente já fica a dimensão disso, mas
quanto mais nós nos aprofundamos em Deus, é algo natural que vai acontecer em nós. Você vai de repente se pegar, mano, e você vai no determinado momento olhar para suas atitudes e falar, não acredito que eu fiz isso. Exatamente. Porque é algo que vai brotar como uma flor que brota, assim também o amor de Deus, o próprio Deus vai emanar de dentro de você. Então é algo que tem a ver com a comunhão, com o estar, é o dia a dia, eu colocar a palavra aqui para dentro do meu coração, interagir com Deus através da oração e como o resultado da prática desse exercício, o amor de Deus ele vai brotar e eu vou não somente sentir esse amor, como eu vou demonstrar a outros. Isso aí. Então, compartilhe esse vídeo com quem você ama, com quem você também não ama. Deixe suas dúvidas aí nos comentários se você tem alguma dúvida. Curte lá a página da Igreja Souza no YouTube. Deixe suas dúvidas, os comentários. Deixa um like aí pra gente também. E Deus abençoe você, porque a vontade e o executar vem de Deus. Deus abençoe. Amém.